A maioria das pessoas que não consegue emprego nunca teve uma hipótese real. Não por falta de qualificação, por usar a entrada errada. Sou o sistema. Subscreve o canal para nunca perderes uma informação destas. O processo de contratação não foi desenhado para encontrar o melhor candidato. Foi desenhado para reduzir 800 candidaturas a uma lista gerível, sem que a empresa precise de ler 800 currículos. E enquanto a maioria das pessoas está a tentar entrar pela porta da frente, existe quem entre por portas completamente diferentes, mais rápidas, com taxas de sucesso incomparavelmente superiores. Há 3 dessas portas, e vou mostrar-te as 3. Existe um software que a maioria dos candidatos nunca ouviu falar. Chama-se Sistema de Rastreio de Candidatos, conhecido em inglês como ATS. Cada vez que submetes um currículo online, ele não vai parar a um recrutador. Não vai parar ao gestor de contratação. Vai parar a este software primeiro. O ATS recebe a tua candidatura, analisa-a, atribui-lhe uma pontuação e decide se um ser humano alguma vez verá o teu nome. A maioria das empresas com mais de 50 colaboradores utilizam-o e todo o processo de contratação foi construído em torno da gestão daquilo que este sistema produz. Ele existe porque as empresas precisam de uma forma de processar milhares de candidatos. Não existe porque encontra de forma fiável a melhor pessoa para a função. Estes são objetivos diferentes. O processo foi desenhado para o primeiro. Agora pensa, quantas vezes na tua vida submeteste uma candidatura online e nunca mais ouviste falar da empresa? Responde nos comentários. Quero perceber a dimensão real disto, porque o que vou dizer a seguir vai mudar completamente a forma como vês este processo. As pessoas que são contratadas mais rapidamente nas melhores empresas para as funções mais competitivas já sabem isto. Não estão a candidatar-se com mais esforço, estão a entrar de forma diferente. E as entradas que utilizam não são secretas. São simplesmente ignoradas por toda a gente que assume que a porta da frente é a única porta. A primeira porta é a que torna a porta da frente quase irrelevante. Cada empresa que publica uma vaga de emprego tem também um sistema interno de referências. Um colaborador submete o teu nome, garante pela tua adequação e a tua candidatura ultrapassa completamente o filtro. Vai diretamente ao gestor de contratação ou ao recrutador como um candidato sinalizado, não como uma das 800 submissões sentadas numa fila de espera. O ATS nunca a toca. O sistema de classificação nunca a pontua. Chegas como uma quantidade conhecida antes de alguém ter lido uma única linha do teu currículo. Os recursos humanos não publicitam isto, porque se todos os candidatos compreendessem o quanto uma referência muda as probabilidades, os colaboradores seriam inundados de pedidos de pessoas que mal conhecem. O sistema funciona precisamente porque a maioria das pessoas não sabe que o deve usar. Os dados sobre isto não são subtis. Candidatos referenciados são contratados a uma taxa aproximadamente 4 a 5 vezes superior à dos candidatos que entram pela porta da frente, apesar de representarem uma fração do total de candidaturas. A taxa de conversão da porta da frente na maioria das grandes empresas situa-se entre 2% e 5%. A taxa de conversão das referências situa-se entre 30% e 50%. Não estás a competir nos mesmos termos quando entras por uma referência. Não estás sequer no mesmo processo. Isso não é uma pequena vantagem. É um jogo completamente diferente. Por isso, antes de te candidatares a qualquer função, a primeira pergunta não é como otimizar o teu currículo, é se conheces alguém dentro dessa empresa. Não alguém com quem precises de ter uma amizade próxima. Alguém que lá trabalhe e que esteja disposto a sinalizar o teu nome. Um antigo colega, uma ligação universitária, alguém com quem falaste uma vez num evento do setor. A maioria das pessoas subestima o quanto uma ligação fraca está disposta a submeter uma referência, especialmente em empresas que pagam bónus de referência por contratações bem-sucedidas. Não estás a pedir que te contratem, estás a pedir que coloquem o teu nome num sistema. É um pedido muito mais pequeno do que a maioria das pessoas o trata. Se não tens uma ligação direta, o LinkedIn dá-te visibilidade de segundo grau sobre quem tem. Alguém na tua rede existente provavelmente conhece alguém na empresa que estás a visar. Uma mensagem a pedir uma apresentação é suficiente. A maioria das pessoas nunca a envia, porque pedir parece presunçoso. Os candidatos que são contratados não partilham essa hesitação.
E é precisamente aqui que quero que continues a ver isto com atenção, porque a segunda porta é ainda mais poderosa do que acabei de te descrever e não requer qualquer ligação prévia. A segunda porta não requer nenhuma ligação. Requer apenas saber quem está a tomar a decisão. A descrição da função não foi escrita pela pessoa que te vai entrevistar. Foi escrita pelos recursos humanos, frequentemente semanas ou meses antes de a função ser preenchida. Frequentemente com base numa especificação que o gestor de contratação reviu uma vez e aprovou sem grande escrutínio. A função dos recursos humanos é filtrar candidatos de acordo com essa especificação. A função do gestor de contratação é encontrar alguém que consiga fazer o trabalho. Estes são objetivos relacionados, mas diferentes. E o gestor de contratação tem frequentemente mais flexibilidade nos requisitos do que a publicação da vaga sugere. 60% dos requisitos numa descrição de função são negociáveis na prática. O gestor de contratação sabe isso. Os recursos humanos fazem cumprir a especificação, porque é essa a sua função. Mas se chegares ao gestor de contratação diretamente, antes de a tua candidatura entrar no filtro, a conversa é diferente. Não és um candidato a ser avaliado contra uma lista de verificação. És uma pessoa a ter uma conversa sobre a função, a equipa e o problema que estão a tentar resolver. Encontrar o gestor de contratação não é difícil. O LinkedIn mostra-te quem gera a equipa em que a função se insere. Uma pesquisa por título, diretor de, responsável por, vice-presidente de, seja qual for o nível a que a função reporta, afunila rapidamente. A maioria dos gestores de contratação é contactável por mensagem direta no LinkedIn. Não um pitch, não uma carta de apresentação enviada por um canal diferente. Uma mensagem curta e específica que demonstra que compreendes o negócio deles, referencia a vaga aberta e faz uma pergunta genuína sobre a equipa ou o problema para o qual estão a contratar. A maioria dos gestores de contratação responde a isto, porque a maioria dos candidatos nunca o faz. O volume de mensagens frias que recebem é baixo. A qualidade das que mostram uma compreensão genuína do seu trabalho é ainda mais baixa. Uma mensagem específica, breve, que pergunta algo inteligente, destaca-se imediatamente. O que isto faz é criar uma segunda via para a tua candidatura. Candidatas-te pelo portal, porque tens de o fazer, e também contactas diretamente. Se a tua candidatura for filtrada antes de chegar ao gestor de contratação, eles já conhecem o teu nome. O recrutador que liga para te fazer uma triagem está a ligar a alguém que o gestor de contratação já sinalizou. É uma posição de partida fundamentalmente diferente da do candidato frio número 412. Até agora falámos de duas portas que a maioria das pessoas nunca usa. Mas há uma terceira, e esta é a que tens de usar quando as primeiras duas não estão disponíveis. Esta é a que a maioria das pessoas está a usar mal, e por isso não funciona. A terceira porta é a que usas quando tens de entrar pela frente. O portal de carreiras de cada grande empresa alimenta o ATS que já conheces. Ele recebe o teu currículo, analisa-o em busca de palavras-chave específicas retiradas diretamente da descrição da função, atribui-lhe uma pontuação numérica e classifica-te contra todos os outros candidatos. O recrutador abre uma lista ordenada. As pessoas no topo recebem uma chamada, as pessoas no fundo, não. Um ser humano pode nunca ver o teu nome. O ATS não está a ler o teu currículo. Está a contar correspondências de palavras. E é aqui que a maioria dos candidatos perde pontos que não sabe que está a perder. Antes de submeteres por qualquer portal, abra a descrição da função e trata-a como um mapa de palavras-chave, não uma lista de requisitos a cumprir. Um documento que te diz precisamente que palavras o ATS está a procurar. Extrai a linguagem exata, não o significado, as palavras em si. Se a descrição da função diz gestão de projetos transversal, o teu currículo precisa de dizer gestão de projetos transversal. Não liderança de iniciativas entre equipas. A frase exata. O ATS não te dará crédito por um sinónimo. É um motor de correspondência, não um teste de compreensão de texto. Percorre cada secção da descrição da função. Qualificações obrigatórias, qualificações preferidas, responsabilidades. Identifica cada termo específico que descreve o que estão à procura. Depois, audita o teu currículo. Cada termo que aparece na descrição deles e não no teu é uma correspondência perdida. Cada correspondência perdida é uma pontuação mais baixa. Reescreve as tuas experiências para incorporar a linguagem exata, sempre que a tua experiência genuinamente a cubra. Adiciona uma secção limpa de competências, uma lista, não um parágrafo, dos termos técnicos e funcionais da descrição.
Essa secção é o teu lugar mais eficiente para acumular correspondências de palavras-chave sem perturbar o fluxo da tua experiência. Uma nota de formatação que a maioria das pessoas nunca considera. O ATS extrai texto sequencialmente, não lê um layout desenhado. Tabelas, colunas, caixas de texto e gráficos fazem com que o sistema leia mal ou ignore secções inteiramente. O currículo que parece mais polido ao olho humano é às vezes o que pior é interpretado. O formato mais seguro é o mais simples. Secções limpas, cabeçalhos standard, sem colunas, sem gráficos, guardado como documento Word ou PDF simples. Se a máquina não consegue ler o teu documento de forma limpa, todo o trabalho com palavra-chave não tem qualquer importância. Isto é o mínimo. Faz isto cada vez que te candidatares por um portal. Mas compreende o que é. O mínimo. Passa pela máquina. A referência e o contacto direto passam-te pelo processo inteiramente. O processo de contratação não foi desenhado para encontrar o melhor candidato. Foi desenhado para reduzir 800 candidaturas a uma lista gerível, sem que a empresa precise de ler 800 candidaturas. Cada atalho que partilhei existe por causa desse fosso entre o que o processo afirma fazer e aquilo para que foi realmente construído. Os candidatos que se movem mais rapidamente pelos processos de contratação competitivos não são os mais qualificados, são os que compreendem a arquitetura do sistema suficientemente bem para navegar à volta dos seus pontos mais congestionados. Usam referências para ultrapassar o filtro, contactam gestores de contratação diretamente para criar uma segunda via. Espelham a linguagem da descrição da função para obter a pontuação mais alta quando têm de entrar pela porta da frente. Nada disto requer mais experiência do que já tens. Requer uma compreensão diferente do que estás realmente a navegar. A porta da frente nunca foi pensada para o melhor candidato. Foi pensada para o mais paciente. Agora já sabes onde estão as outras portas.